Neste momento, somente creia, tudo é possível àquele que crer. Vamos receber o nosso pastor, que nos trará a mensagem dessa noite, e vamos crer firmemente nos nossos corações que seremos abençoados. Amém. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continuem nos nossos corações. Nós estamos felizes por mais esta noite com a palavra. Hoje, os irmãos de Berigui estão aí. Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos direto para a palavra, né? Nós vamos ler o livro de Números 20, nós vamos falar sobre a mensagem Fale com a rocha, ou Fale com esta rocha. Todos. Nós vamos ler do 1 ao 20, do 1 ao 8. Isto. Todos. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação. Então se reuniram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: quem dera tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor? E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este lugar mau, lugar onde não há semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem tem água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo à porta da tenda da congregação e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tome a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os teus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te suplicamos nessa noite, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, queremos que o Senhor venha
e tome controle do nosso ser. Estamos aqui a esse propósito, Senhor. Que o Senhor venha e vivifica essas palavras nos nossos corações. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Muito bem, nós vamos meditar alguns parágrafos desta mensagem. Eu não sei se tem outras mensagens aqui, mas parece que é mais só desta. Então vamos observar o parágrafo 19. O profeta dizendo: que o Senhor abençoe as palavras de sua Bíblia. Deve ter sido uma manhã horrível e quente. Eles não dormiram de noite, a noite toda. Eles se reuniram em um pequeno oásis. Para quem não sabe o que é oásis, o deserto é só areia, não tem nenhuma árvore, não tem nada. Mas de vez em quando, no deserto, tem um pequeno espaço de terra com vegetais. Tem até água, mas às vezes a água que dá nesses oásis é venenosa, não pode beber. Então, mas é um lugar que se pode parar e descansar debaixo de algum lugar ali. E eles pararam ali neste pequeno oásis. E a noite toda o gado berrou, os cavalos, aqui eu traduzi zombaram, mas eu não me lembro como que fala, mugiram, o que é. E as crianças choraram, e o povo murmurou. Não havia água para beber. E eles estavam no deserto, sozinhos, e eles procuraram por todas as fontes ao redor do lugar, e todas as fontes haviam secado. Não havia água. O pecado deles os trouxeram a essa condição. Eles haviam esquecido tudo o que Deus lhes havia feito, e feito por eles, e começaram a murmurar contra Deus e seu profeta. E as trouxeram para este deserto, onde havia um deserto sem água, nada para os filhos, sem comida para comer, sem água para beber. É uma coisa horrível quando as pessoas pecam. Um tipo muito marcante de hoje no mundo. O profeta diz isso. Se vocês notarem, nós vamos chegar ali adiante, onde tudo do Velho Testamento são sombras para o Novo Testamento. A sede do Velho Testamento, o profeta diz que tipifica a sede de justiça para o Novo Testamento. A fome do Velho Testamento tipifica a fome da palavra para o Novo Testamento, que a palavra é o pão da vida. E tudo ali tipifica. Então vocês notaram que eles chegaram a um lugar marcante. Então descobrimos também que eles esqueceram facilmente do que Deus lhes havia prometido, levá-los à terra. Havia sido o Deus que assinou isso. Pensar bem, a promessa para Israel era chegar na terra prometida, a terra deles. Eles estavam escravos ali no Egito. E Deus fez tudo aquilo
que nós já sabemos, para tirá-los do Egito e levá-los para a Canaã. É o que Deus prometeu para eles. Deus não prometeu para eles fazenda ali no deserto, não prometeu outra coisa. Prometeu também suprir as necessidades deles. E vocês vão notar que necessidade são as mínimas coisas que nós dependemos. Mas nós sempre queremos as máximas. E Deus nunca deixou de suprir as necessidades deles. Mas quando eles pecavam, então, mesmo as necessidades deles seriam paralisadas de suprir. Então, nós notamos que Deus deu todos esses sinais, maravilhas e milagres. No parágrafo 20 ele diz: se pudéssemos parar, gostaria que pudéssemos, mas não podemos. Faça uma pausa nisso por alguns minutos. Deus, Ele faz uma promessa e confirma que cumprirá essa promessa. Bom, vamos jogar um pouquinho em nós. A promessa que Deus fez para nós é levar nós no arrebatamento. A promessa da noiva é ir para o rapto. É essa promessa que nós temos. De sair daqui da terra e subir até um pouco de tempo ali, e depois descer e reinar aqui 1000 anos, para depois ainda termos a eternidade. Essa é a nossa promessa. E para cumprir ou para suprir essa promessa, Deus enviou um profeta nesta era, o Elias, que haveria de vir para restaurar todas as coisas. Essa promessa é para a noiva de Jesus Cristo. Vocês devem frisar nisso, devem fixar nisso. O resto, o que nós temos que passar, ou tropeço, ou dificuldade, ou problema, isto, logicamente, de acordo com a nossa fé, nós venceremos. Porque Ele fez promessa e nós venceremos, porque nós cremos na sua promessa. Então, veja bem, é o importante para nós. Agora, mantendo todas as suas palavras e mostrando o dom, quão belo Deus está fazendo, a mesma coisa aqui neste lugar. Nesse é o lugar onde Ele pregou, Quetacua. Mas você vê, estamos no nosso caminho para a terra prometida. Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades no Egito, do Egito para a terra prometida. Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades até nos encontrarmos. Nós sabemos que a nossa jornada, ela não é em linha reta aqui para uma terra como Israel caminhou para uma terra, de uma terra para uma terra, de uma terra do Egito para a terra da Canaã. E nós sabemos que a nossa jornada, ela não é uma caminhada assim, ela é uma tomada. Rapto quer dizer tomada. Deus tomará um povo daqui da terra. E esse povo daqui da terra é aquele povo que realmente
estão se preparando para ser tomado. Vocês vão notar que não vai precisar de mapa. Aqui, para qualquer lugar que nós caminharmos, nós temos que ter mapa, rascunho, perguntar para alguém onde fica, onde não fica. Ali não. Ali você tem o seu preparo aqui, que é a mensagem do profeta. Essa mensagem está te preparando para chegar naquele momento. A atração divina atrai a divindade. A atração divina atrai a deidade. Se vocês olharem para o natural, o ímã ele não atrai um plástico, ele não atrai nenhuma outra matéria, ele só atrai o ferro da qualidade dele, o ferro doce, ele atrai. Então, aquele ferro tem que ser puro. Como Jesus falou assim, as minhas ovelhas eu atrairei para mim. Essa atração que nós estamos esperando. Agora, é difícil? Não, é só você se tornar a matéria legítima para a atração de Jesus Cristo. Então, veja bem, ele disse aqui, e não haveria doença entre vós, se tivéssemos cumprido as promessas de Deus, mas nós pecamos. E o que é pecado? Geralmente nós colocamos pecado como adultério, roubar, matar, todas essas coisas que nós chamamos de pecado. Tudo que você chama de pecado, nós falamos que é pecado. Mas o profeta diz aqui que só tem um pecado. E esse pecado é a incredulidade. Então você diz assim, se há uma incredulidade, e os outros pecados? E roubar, e matar, e prostituir, e fazer tudo isso que o mundo está fazendo. Qual é o pecado? É porque você é incrédulo que você peca. É que você rouba, que você mata, que você prostitui. O profeta diz isso aqui, é porque você é incrédulo. Então, mas eu creio em Jesus. Eu creio, você diz, eu também creio em Jesus. Mas ele disse que aquele que crê em toda a palavra, não é uma parte, porque a palavra, ela não tem parte, ela tem toda. Ali não diz todas as palavras, toda a palavra, é um total de palavras que preenche o nosso ser. Então veja, a descrença é o único pecado que existe. Beber, fumar, jogar, cometer adultério, isso não é pecado. Esses são os atributos do pecado, os atributos da descrença. Veja, justiça é o atributo da salvação. Marca isso na vossa mente. Justiça é o atributo da salvação. Você diz assim, mas é ser justo? Quem que é justo? Justo não é aquele que não peca. Justo é aquele que confessa os seus pecados, que reconhece os seus pecados e confessa. Esse é justo. É isso que é justiça. Então, veja bem, as pessoas podem parar de fumar, podem parar de beber e tudo mais, e ainda não serem salvas. Então, vocês vão notar que isso parece que confunde a mente da gente. Você vai notar uma coisa, se roubar não é pecado, prostituir não é pecado, ele é fruto do pecado, ele é atributo do pecado. Agora ele vai dizer aqui que se você parar de adulterar, você parar de roubar, parar de mentir, parar de fazer tudo isso que nós chamamos de pecado, ainda você não é salvo.
Como é que fica? Porque tem muita gente que não peca, que não rouba, não mata, não faz nada disso que nós estamos falando. Mas mesmo assim ele não crê na palavra de Deus. Ele não crê. Então, o profeta diz, portanto, o pecado é uma pessoa, ou melhor, é uma marca que a pessoa que faz não é crente. A pessoa que faz tal coisa não é crente. Vocês têm que notar isso. A gente diz assim, eu não tenho pecado. É por isso que eu estou pregando isso aqui, porque eu não tenho pecado. Não. Esse tipo de pecado, a gente às vezes tem todo dia, porque quando você não tem pecado por prática humana, você tem pecado por prática espiritual, por prática de pensamento. Mas para isso é que o sangue está no propiciatório. Ainda tem sangue no propiciatório. Para que esse sangue no propiciatório? Para todos os dias, antes que o sol se ponha. Antes que o sol se ponha, você reconhece o que você fez durante o dia, o que você falou errado, o que você pensou errado, o que você agiu errado, e diga, Senhor, eu estou aqui para pedir o perdão. Ou se você pecou contra uma pessoa, vai com ela. Olha, eu pequei contra você, me perdoa. Isso que é justiça. Isso é ser justo. É disso que Deus quer que nós façamos. A Bíblia diz, quem não crê já é condenado. Então, antes de você, se você nunca mentiu, nunca roubou, ou fez qualquer uma coisa em sua vida, ainda você é um pecador. Porque você não crê. Você não crê. Você não tem chance fora de Cristo. E Ele é o caminho. Cristo é o caminho. Ele é o nosso caminho. Olha, essa palavra Cristo, eu vejo o povo confunde muito isso demais. Confunde demais. Tem pessoas que acham que Cristo é o sobrenome de Jesus. Outros acham que Cristo é a própria pessoa de Jesus. Se é a própria pessoa, Jesus é Cristo. Como é que fica? Jesus é Cristo. Jesus é o Cristo. E você é um Cristo. Então, o que é isso? Cristo é a unção que opera no meio daqueles que têm a palavra como sua vida. Que vive pela palavra, que sente que a palavra fala na alma dele. E ali dentro daquele coração tem algo falando que existe um Deus eterno. E fora desse coração está a unção da divindade para fazer confirmar a sua fé dentro do seu coração. No livro de Atos 2:38, ali diz assim, o dia que o Pentecostes, que o Espírito Santo desceu ali naquele povo. Arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Não é um dom do Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem 9 dons e depois mais 5 dons. 9 dons para a igreja, para trabalhar dentro da igreja, e 5 dons para aperfeiçoar a igreja. Agora, veja bem, a base, o profeta diz, é o arrependimento. Ninguém de nós podemos seguir em frente sem essa base. Vocês entendam isso. Não adianta nós esconder, não adianta nós ficar calado. Isso aí dentro da igreja, da nossa igreja, nós temos isso. É vergonha eu falar, é vergonha eu confessar para minha irmã o que eu falei dela, é vergonha eu falar. Por que você tem vergonha de confessar para ela e você não teve vergonha de falar mal dela? Essa é uma disputa, não sei como é que eu falo, é uma... Não, é um ataque.
É um desabafo, né? Que a gente faz. Por quê? Porque é vergonha eu chegar perto do meu irmão e pedir: irmão, eu falei mal de você e eu vi que você não é isso, mas eu falei, você me perdoa? É vergonha, não é? Fica vergonhoso eu chegar perto do irmão e fazer isso. Mas como é que não foi vergonha eu falar de você para o outro? O diabo faz você ter vergonha de pedir perdão e não deixa você ter vergonha de falar coisa que você não devia falar. Essa é a realidade que está no nosso meio, em nós, em mim, em você, em todo mundo. Por isso que nós temos que ter cautela com a justiça de Deus. A justiça de Deus não é brincadeira. Parágrafo 21, o profeta diz: e essas pessoas se afastaram completamente de Deus e ele cortou o seu suprimento de água e de alimento. Tem coisa que nós ficamos perguntando: meu Deus, o que será? Por que está acontecendo isso? Por que está fazendo isso? O que é isso? Parece que nós queremos que Deus acorde nós de qualquer jeito. Deus não acorde nós de qualquer jeito. O profeta diz aqui que por causa disso, Deus tirou o suprimento de água e de alimento. E isto é muito parecido hoje, diz o irmão Branham, que Deus cortou as grandes bênçãos da igreja, que Ele prometeu para a igreja, que estaria com eles, com nós. Você já pensou? Isso aqui, eu vou meditar um pouquinho nisso para vocês entenderem. Como que nós, às vezes, caminhamos de uma forma, vou falar de uma minha maneira, uma forma fria. Nós não temos vontade de ir na igreja, não temos vontade de fazer isso, não temos vontade de orar por alguém, não temos vontade às vezes nem de visitar alguém. O que é que falta nessa vontade? Tem alguma coisa que tem que suprir para nós ter vontade, senão nós não temos vontade. Essa vontade seria nós pararmos um por um, em si, em um lugar secreto, na sua casa, onde for, e pensar assim: Senhor, o que eu preciso fazer para me sentir vontade de amar as pessoas que estão em necessidade, para mim amar as pessoas que estão doentes, que estão enfermas? Vocês já notaram que nós estamos vivendo um absoluto humano? Um absoluto humano é você, a sua casa, a sua família e nada mais. O que falta nisso aí? Falta a unção de Deus na sua casa, na sua vida, no seu povo. Por quê? Porque nós estamos andando errado. Por isso que nós não temos essa bênção. Deus tirava a alimentação deles. Para quê? Para fazer eles se aproximar de Deus. Senão, se a coisa corre tudo muito bem, ninguém se aproxima de Deus. Vocês já notaram quão desejo nós tivemos de reunir livres aqui na igreja, que ainda não estamos? Quão desejoso isso é para nós. O que isso faz? Faz nós pensar que nós, antes disso, não dávamos muito valor para aquilo que nós tínhamos. Nós não dávamos aquele valor. E por não dar valor, você vê, Deus permite essas coisas acontecer para ver se nós sentimos mesmo necessidade, se nós temos mesmo fome, ou se nós estamos simplesmente comendo para cumprir horário, né? Vocês sabem o que é isso, né? Cumprir horário de almoço, horário de janta, né? Hoje é assim, você tem tanta comida em casa, que chega 11 horas, é a hora de almoço. Você vai lá almoçar porque deu a hora. Chega
de tarde, 7 horas, 6h30, é hora de janta. Aí você vai jantar porque deu hora. Mas quando nós não tínhamos nada, que nós saímos para procurar uma abóbora, ou uma mandioca, ou alguém saía para procurar um tatu no mato, porque não tinha comida, e quando trazia aquilo, não tinha horário, a hora que chegasse era aquela hora. Podia chegar 11 horas da noite, a família levantava, ia limpar esse tatu, e limpar esse peixe, se pescava, ia comer, porque estava com fome. Não era horário, era fome. Nós precisamos de ter fome. Fome da palavra de Deus, sede da água da justiça. Você tem que ter sede e fome para comer bem. E Deus supriu nós com essa palavra, com essa mensagem, que ela está nos dando força e vigor cada dia mais. Embora o diabo está levantando tanta coisa, mas Deus está suprindo naqueles momentos difíceis. Então você verá Deus da história entrar quando as pessoas se acertarem, diz o profeta. O que temos que acertar? Parágrafo 22. Quão fáceis haviam esquecido que quando as pragas estavam no Egito, eles estavam protegidos. Nota bem isso. Nota bem. Que nós estamos protegidos. Nós não vamos fazer propaganda, mas se você olhar na sua vida, você está protegido. Deus tem protegido cada família nossa. Pensa nisso. Não dá para esquecer a jornada. Não dá para parar. Quando havia moscas por todo lado, não havia uma mosca ao redor deles. Quando havia piolhos e enchia todas as camas e todas as roupas e tudo, não havia um pouco neles. Está entendendo esse? Note isso. Se você olhar para isso simplesmente, às vezes eu falo para minha esposa, nós deveríamos pular como doidos, agradecendo a Deus por o que Ele tem feito para nós, para você, para a sua família, para a sua vida. O que é isto? O que é isto? Qual é o alimento que você está vivendo? De qual denominação? De qual religioso você está vivendo? Sim, você está vivendo da mensagem do Elias, que veio para restaurar todas as coisas. É esta mensagem que nós cremos. É esta mensagem que te faz ser grande pessoa. Oh Deus! Deus mostrando sua misericórdia, observe. E quando chegou a noite final, o excelente Deus disse: esse é o meu golpe final no Egito. Veja, mas antes que eu possa dar esse golpe final, é uma expressão do profeta, preciso proteger meus filhos. Houve um cordeiro sacrificado e morto, e o sangue foi colocado nos batentes da porta. Quem poderia acreditar naquilo? Quem poderia acreditar que aquilo seria defesa? Mas os filhos de Israel acreditavam. Eles acreditavam num profeta. Eles criam que Deus tinha enviado um profeta. E a congregação ficou submersa. Lembre-se, essa foi a última praga que atingiu o Egito. Olha,
a última praga que atingiu a igreja hoje, ou que atingirá a igreja hoje, é a mesma que foi. É a mesma que foi lá no Egito. O profeta diz que a Israel é semelhante à noiva. Então lá teve a morte natural. Aquele que botava o sangue na batente da porta, aquela família não perdia o seu primeiro filho. Mas aquele que não botava o sangue nas batentes da porta, ela perdia o seu primeiro filho, e o primeiro filho de qualquer animal que tinha. E o profeta diz que hoje é a morte espiritual. Ele atinge a igreja, e você não sabe como é. Aleluia, vou explicar daqui a pouco. O último golpe contra o inimigo é a morte. Tudo debaixo do sangue é desassociado pelo Espírito Santo. Sabe? Como uma morte espiritual, ela é mais difícil de você ver do que uma morte carnal. Porque a morte carnal, você chora a saída do caixão de dentro da sua casa. E você vê aquilo e chora, porque você está tendo uma despedida. Porém, a morte espiritual é um pouco diferente. Morre 5, 6 na sua casa, você não vê. Você não percebe a morte espiritual, porque a morte espiritual é um enfraquecimento de fé. A pessoa passa a não considerar pecado. Ele diz, isso não é pecado, isso não faz mal, isso não tem importância. Essa é a morte espiritual. Quantos que na nossa casa está morto espiritual, e nós estamos zelando dele como se ele estivesse vivo. As Escrituras dizem, deixa os mortos, enterrar os seus mortos. Venha e siga-me. Veja o que vocês estão fazendo, o que nós estamos fazendo. Aleluias. É a última praga desta era. É a morte espiritual. A morte espiritual não vem no mundo religioso. Ela não está para o mundo porque já estão mortos. Deixa os mortos enterrar os seus mortos, era isto. Mas a morte espiritual está dentro da igreja. Morrendo dentro da igreja. Pecados, falhas, concórdias, isso, coisa assim. Então veja bem, parágrafo 23, o profeta diz agora, portanto, temos uma morte espiritual nas igrejas, e esse é o último sinal antes da hora da libertação, e é uma morte espiritual. Jesus não disse a mesma coisa? Seriam impetuosos, arrogantes, amantes do prazer, mais do que amantes de Deus, violadores de tréguas, acusadores, falsos, incontinentes, desprezadores daqueles que são bons, tendo uma forma de piedade, mas negaria o poder disso. A partir de então, distância, a hora em que estamos vivendo agora, quando o mundo da igreja se tornou atormentado e morrendo de morte espiritual. Mas Deus os protegeu e eles esqueceram, mesmo assim. Com que rapidez nossos crentes pentecostais estão esquecendo disso. Também que você foi salvo pela sua graça e cheio do seu Espírito. Neste momento, a morte para a igreja, não se esqueça disso, que o Deus que lhe deu o Espírito Santo para viver e fazer essa jornada, está com você a cada passo no caminho. Entenda isto, meu irmão, minha irmã.
passo na sua vida, Ele está ali. Aquecendo, dando coragem para enfrentar os momentos cruéis e difíceis, dando força para enfrentar os momentos cruéis e difíceis. Nós esquecemos tão rapidamente. Que pena, diz o profeta. Parágrafo 24, ele diz: agora, como Deus os tirou, como aquilo naquela grande noite, Ele os passou a grande Páscoa, e como Ele fez essas grandes coisas por eles, agora, então, como eles começaram a resmungar, depois que saíram, eles haviam saído para o Mar Morto. Deus abriu um caminho quando não havia caminho. Deus se tornou o caminho deles. Foi assim que eu encontrei na minha vida, diz o profeta. Quando chegava a um lugar onde não havia caminho, então Jesus faz um caminho onde não há como ser feito. Eu sou o caminho, disse Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora descobrimos que Deus abriu o caminho quando não havia caminho. É isso que nós devemos pensar. Como poderia imaginar caminho no Mar Vermelho? Como poderia? Não tinha como. Mas por que Deus os levou até ali? Porque foi Deus que dirigiu eles ali. Foi a coluna de fogo que levou eles ali. A coluna de fogo é Cristo. Cristo levou eles ali. E por que levou ali? Porque Deus, na realidade, Ele não precisa mostrar, fazer show, como diz no inglês, show, demonstração, né, no português. Ele não precisa fazer isso, mas Ele precisa mostrar poder. A igreja não precisa de show, a igreja precisa de poder. A igreja precisa de você chegar aqui, joelhar aqui e clamar ao Senhor e Ele resolveu o seu problema, porque você crê e está vivendo a palavra sem olhar para lado nenhum. Espero que você tenha colocado suas capas espirituais, diz o profeta. Ouça, os incircuncisos. Incircunciso significa sem o Espírito Santo. Esses são os incircuncisos. Quantos sabem que o Espírito Santo é a circuncisão? O que é a circuncisão? A circuncisão era que naquela época as pessoas, os homens, tinham que tirar o prepúcio, que era uma parte que captava mais doenças venéreas terríveis que tinha naquele tempo. Então a circuncisão livrava daqueles atos ruins que tinha, que matava. Não era coisa de cura, era de matar, matava. Então chama-se separação da carne, aquilo ali. E o Espírito Santo hoje, no nosso coração, Ele faz isso, Ele separa a nossa carne, separa do mundo, de você ser infectado com o mundo, com as orgias do mundo, com as danuras do mundo. Você está pensando que o mundo está bonito, está bem? O mundo está causando nojo para Deus. A destruição de Sodoma e Gomorra, tal qual será agora também, por esse motivo. Então Deus está irado com o mundo, e Deus está tendo misericórdia de quem se afasta do mundo, quem se separa do mundo. Separar do mundo, você se torna a igreja de Deus, separado. Agora veja bem que o Espírito Santo tem que revestir nós, como seus pais. O Espírito Santo circuncida o coração. E agora a jornada, Deus prometeu cuidar deles, e Ele cuidou deles.
E ele nunca falhou, Deus nunca falhou. Então, quando os egípcios, incrédulos, tentaram se passar por eles afogaram todos. E você se viu as pessoas entrarem e tentar se passar por uma pessoa ou agir como se tivesse o Espírito Santo. Descobrimos que não demorará muito até que esteja no lixo. Isso aqui é uma coisa difícil de vocês entenderem pela rapidez da leitura, mas olha aqui. Ele quis dizer aqui que Deus abriu o caminho para Israel, lá no mar. E quando ele abriu o caminho, Israel passou a seco. Mas atrás vinham os incircuncisos, os que não eram cristãos, não eram crentes. E eles tentaram passar também. Mas logo o mar fechou, e vocês sabem a história, engoliu eles todos, não é? Então o profeta diz aqui, você não pode personificar o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, o caminho está aberto para você. Mas se você não tem o Espírito Santo, sabe que o mundo vai te engolir, a terra vai te engolir. Então veja bem, tem que ser batizado com o Espírito Santo, tem que ter o Espírito Santo, tem que ser nascido de novo. Há algo genuíno que você tem. Você não pode entrar e agir como se fosse um cristão. Então, irmãos, não é uma coisa comum ser um cristão. É uma coisa de sacrifício, de dores, de separação, de dificuldade. Não é vir na igreja só para melhorar a vida. Não, a vida não tem melhora. A vida não tem melhora. Cada vez que você fica mais velho, a vida tem piora, é mais pior. Não tem como você melhorar. Você pode estar bom hoje, amanhã você está doente. Você pode estar rico hoje, amanhã você está pobre. A vida não tem. Você tem que saber que nós estamos aqui passageiros. E que há uma promessa para nós sairmos. Que felicidade é você crer nessa promessa. Você saber que amanhã, se você dormir, você encontrará com ele ali na sexta dimensão. Você estará ali esperando pelos outros, esperando pelo seu pai, pela sua mãe. Veja bem, agora, você tem que ser um cristão. A única maneira de você ser um é por nascimento. Ouvimos pessoas entrarem, falarem em língua, a primeira coisa que você sabe, encontre-os aqui no lixo. O profeta faz essa comparação. Eles não receberam o Espírito Santo. Eles têm uma confusão de linguagem. Eles nunca, o Espírito Santo faz do homem o que ele é em seu coração. Ele tem um amor divino. Parágrafo 26, o profeta diz, agora eles haviam esquecido tudo isso. Eles deixaram o grande murmúrio com Moisés e com Deus, repreendendo. Por que você nos trouxe aqui? Por que temos que ficar aqui? Prefiro voltar ao Egito a qualquer momento. Por que não morremos lá embaixo? Deixe o faraó nos matar. Seja melhor do que estar lá fora. Você vê como que traz a revolta nas pessoas que são rebeldes? Como as queixas da igreja hoje, o profeta diz aqui. Tão fácil que esquecem a mão de Deus. Tão fácil que eles esqueceram, ouça o que aconteceu. É tremendo. Preferimos morrer lá embaixo. Veja, essas pessoas deixaram de comer cebolas e alhos no Egito, e Deus choveu do pão do céu para eles. É duro imaginar isso aqui. É duro. É duro você deixar de comer lá os pepinos, embora eram escravos, mas comia pepino, comia cebola, comia tudo quanto é coisa. E agora, ali no deserto,
Deus faz umas coisas que a gente nunca vai entender. Nunca você vai entender o que Deus faz. Eles tinham que... Veja o que Deus fez. Vocês vão ter comida descida do céu. Quer dizer, vai lá de manhã cedo, pega lá a sua medida, come, só traz para você hoje. Amanhã está podre aquilo lá, está estragado, você tem que trazer hoje. Se você for rebelde, amanhã você não tem. Se você for fiel, a sua comida está lá. Você já pensou se Deus fizesse isso com nós aqui, do lado natural, o que seria de nós? A comida, estava comendo a comida dos anjos, e os alimentou com isso, e eles ainda estavam reclamando. Deus deu à igreja a comida dos anjos. Essa mensagem é a comida dos anjos. Ela é da mensagem do 7º anjo. Gente, pensa bem nisso. O Espírito Santo, e eles ainda reclamam de algo o tempo todo. Mas em vez de tudo isso, diante de tudo isso, quando Deus viu a misericórdia do povo, Moisés caiu em seu rosto, aquele profeta, e disse: Senhor Deus, com certeza eles pecaram. Moisés confessou por eles. Com certeza eles pecaram, mas ouça, dê-lhes outra chance. Moisés pedindo outra chance. Essa palavra é meio difícil para mim. Outra oportunidade, né? Dê-lhes outra oportunidade. O que aconteceu? Deus lhe disse: levante e vá além e fale com a rocha, e trarás água. Parágrafo 30. Agora, se isso não fosse uma mente calma, não entenderia isso como uma tolice? O profeta explica aqui o que nós é difícil de entender. Porque se no deserto, no lugar baixo, não tinha água, você faz ideia na rocha, porque a rocha é lá em cima e na rocha não tem água. Quer dizer, precisava, aí o profeta disse aqui, precisava ser uma mente calma para não entender isso como uma tolice. O que a mente carnal faria? Porque certamente a rocha era o lugar mais seco do deserto. Bem, se houver água, seria na primavera, não lá em cima naquela rocha. Deus faz as coisas apenas vice-versa, em algum momento do que o homem pensa que é certo. Esta é a razão pela qual o homem não tem o direito de liderar o povo de Deus. Pensa bem isso. O homem não tem o direito de liderar o povo de Deus, porque quem lidera o povo de Deus é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Aquela coluna, essa coluna aí, ela está visível para nós agora, porque tiraram a foto dela, mas quando tiraram a foto dela, não tinha ela como não tem aqui, está entendendo? Ela não estava lá, visível como nós estamos vendo ali. Foi a foto, a máquina é que captou o invisível. Não sei se vocês compreendem isso. A máquina captou o invisível. Mas o que o invisível estava fazendo na cabeça do profeta? Estava vindicando aquela palavra que o profeta estava falando. Aquela palavra é a mesma que eu estou lendo ela aqui. Eu não estou lendo nada meu aqui. Eu estou lendo aquela palavra. Deus pode, se Ele quiser,
deixar alguém tirar uma foto e aquela mesma coluna está por aqui. Vindicando essa palavra, porque é a mesma palavra que ele pregou. Veja bem, essa é a razão pela qual o homem não tem o direito de liderar o povo de Deus. É preciso que o Espírito Santo faça isso por uma igreja cheia, certamente, cheia do Espírito Santo. Agora, só aqui, para terminar, sempre presente a água da rocha, parágrafo 65. O profeta diz: Moisés tinha uma direção que ele ia levar Israel e seguir, então, bem do outro lado do Mar Vermelho, bem do outro lado do Jordão. A intenção dele era atravessar os dois, o Mar Vermelho e o Jordão, bem dentro da terra prometida, exatamente através do deserto. Não foi Moisés quem saiu da linha, não foi Deus fora da linha, foi o povo que saiu da linha, que causou o problema. Então pensamos nessas coisas agora. Perdoe-me, diz o profeta. Agora, este Horebe era o lugar onde Deus desanimou com o povo, porque eles assombraram-se nesse lugar e chegaram nesta condição, e ele os trouxe bem em torno dele. Olha, isso aqui também é outra coisa bem estranha para nós. Horebe foi o lugar que assustou o povo entrou em pânico, mas Deus fez aquilo para eles poderem se aproximar dele. O pânico que nós estamos passando, você vai ver que todo mundo está crendo em Deus agora, ou sem saber como é, que jeito que é, porque tem muita gente ainda inocente, não sabe como é que é, simplesmente crê em Deus. Nós estávamos vindo ali, um andarilho daqueles que pega no carro lá uma ajuda, pediu oração. Você pediu oração para ele? Pediu oração, quer dizer, estão ali sofrendo, estão perambulando, sofrendo coisa ruim, mas ele está sabendo que existe Deus, e tem um Deus para olhar nós, tem um Deus para cuidar de nós, e o nosso Deus pode cuidar dos outros também. Então, veja bem, então isso fez com que Deus fizesse alguma coisa que era terrível, fez com que Deus ordenasse Moisés a tomar a vara do julgamento com que ele tinha julgado a nação e ferisse a rocha e produzir a água, que é Cristo. A água, a rocha é Cristo. Cristo é o Deus que sonda você. Cristo é o Deus que está... Vocês, não sei se vocês notem isso, mas eu acho que vocês devem prestar atenção. Há uma atmosfera que nos acompanha, há uma atmosfera que nos rodeia. Se você olhar, você vai prestar atenção que nunca você está sozinho. Há algo ao seu redor. Há uma atmosfera aí que sonda o seu coração, e o seu coração arde porque essa atmosfera penetra, ela é penetrante. Nós estamos num espaço final de tempo. Devemos pensar muito nisto. É um espaço final de tempo, é um espaço que nós não podemos vacilar, não podemos brincar. Temos que dizer: Senhor, ajuda-me, ajuda-me. Ajuda meu irmão, ajuda minha irmã, dê força para ele caminhar, dê força para ela caminhar. Nós clamamos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos nesta noite por tudo que o Senhor tem feito por nós. Dê, Senhor, a recompensa para cada um. Nós não estamos aqui brincando.
nem por dinheiro, nem por fama, nem por mulher, nem por nada, Senhor. Nós estamos aqui rendidos à Tua palavra, por uma casa que está por vir, por uma cidade que está por vir, para a vida eterna que nós temos caminhado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Está nos visitando a irmã Andréia de Birigui, irmã da irmã Adriana. Quem é a irmã Andréia? Ô, irmã, prazer, a senhora está aqui. Deus abençoe, viu? Deus te dá força, coragem para caminhar a jornada. Amém. Muito obrigado. Vamos.